Eles disseram que o mar esconde segredos profundos, e talvez o mais tenebroso deles tenha vindo à superfície num dia abafado dos anos 1940. Não foi uma tempestade, não foi um naufrágio comum, foi uma mensagem de socorro. Uma transmissão de rádio de um navio mercante chamado SS Oura Medan, navegando em algum ponto do Estreito de Malaca, entre a Malásia e Sumatra. A voz era fraca, entrecortada por estática, mas o que dizia era claro bastante para arrepiar a espinha de qualquer operador. Todos os oficiais, inclusive o capitão, estão mortos. Estão deitados na sala de navegação e na ponte. Possivelmente toda a tripulação está morta. Seguiu-se uma pausa. Depois, com a voz agora apenas um sussurro: "Eu morro." Silêncio absoluto. A mensagem alcançou embarcações próximas, e uma delas, o SS Silver Star, decidiu investigar. Era comum na época que navios auxiliassem uns aos outros. Mas o que a tripulação do Silver Star encontraria seria um dos cenários mais macabros da história náutica. Quando alcançaram o SS Oura Medan, o navio parecia à deriva. Nenhum sinal de vida a bordo. Subindo a bordo, os marinheiros do Silver Star depararam-se com um verdadeiro pesadelo congelado no tempo. Corpos estavam espalhados pelo convés e pelas cabines, todos mortos. O mais inquietante, os olhos estavam abertos, os rostos congelados em expressões de pavor absoluto, como se tivessem morrido no exato momento em que viram algo terrível. Muitos estavam com os braços estendidos, como se tentassem se proteger ou afastar algo invisível. Não havia ferimentos visíveis. Não havia sinais de luta. Até mesmo o cachorro do navio estava morto. Seu corpo jazia ao lado da escada principal, dentes expostos, como se houvesse rosnado para algo que só ele podia ver. O ambiente tinha um frio anormal, mesmo sob o sol tropical. E o mais estranho, os corpos não apresentavam sinais de decomposição acelerada. Era como se tudo tivesse acontecido horas antes. Os tripulantes do Silver Star tentaram rebocar o Oura Medan até o porto mais próximo. Mas, inesperadamente, um incêndio começou no porão do navio, de forma rápida e violenta. Em poucos minutos, as chamas tomaram a embarcação. Eles mal conseguiram abandonar o navio antes que ele explodisse e afundasse nas profundezas do mar. Toda a evidência afundou com ele. Mas o caso não morreu ali. Nos anos seguintes, jornais da Europa e da Ásia relataram o caso do Oura Medan. Alguns mencionavam o nome do navio, outros omitiram. Alguns afirmavam que o navio era de bandeira holandesa, outros, que era um cargueiro asiático sem registros. E então surgiram as teorias. A mais comum entre os investigadores independentes é a de que o SS Oura Medan transportava cargas ilegais de substâncias tóxicas, como cianeto de potássio, nitroglicerina ou agentes químicos de guerra. Um vazamento acidental teria liberado gases letais, matando toda a tripulação em minutos. O frio observado poderia ter sido causado pela evaporação rápida dessas substâncias. Mas essa teoria não explica os olhares de terror ou a mensagem de socorro, que sugere que os marinheiros estavam conscientes da morte iminente. Outros acreditam que o navio fazia parte de um experimento secreto, talvez dos Estados Unidos, testando tecnologias não convencionais. Isso se conecta com outras lendas, como o experimento Filadélfia, onde navios supostamente desapareceram ou foram teleportados. O Oura Medan poderia ter sido um navio de teste para essas tecnologias. Se algo deu errado, o governo teria encoberto o caso. E há ainda os que dizem que o navio encontrou algo no mar que não era deste mundo. Uma entidade, uma criatura, uma presença invisível. Alguns acreditam que a tripulação pode ter entrado em uma zona amaldiçoada, ou que o navio foi marcado por algo que habita o fundo do oceano. A expressão de terror nos rostos dos mortos seria o resultado do contato com esse algo. Aqui as coisas ficam mais nebulosas. Não há registros navais oficiais do Oura Medan em bases de dados internacionais. Nenhuma companhia assumiu sua propriedade. Nenhum manifesto de carga conhecido. Por outro lado, diversos jornais de 1940 a 1952 mencionam o caso, com detalhes similares. A origem pode ter sido um artigo publicado por um missionário que dizia ter ouvido o relato de marinheiros asiáticos. Isso dá força à ideia de que, mesmo sendo lenda, algo a inspirou. No imaginário coletivo, o mar sempre foi um lugar onde o desconhecido espreita. Baleias monstruosas, tempestades súbitas e, sim, navios fantasmas. O SS Oura Medan é mais do que uma anomalia.
é um espelho dos medos humanos diante do abismo azul. A ideia de uma embarcação repleta de mortos com olhos apavorados toca em um ponto sensível: a morte sem explicação. Talvez o mais assustador sobre o caso não seja o que aconteceu, mas o que nunca poderemos comprovar. E se a mensagem "eu morro" for mais do que um aviso? E se for um sussurro vindo do mar, pedindo para não ser perturbado? Você acredita que o Ouramedan existiu? Ou seria apenas uma fábula macabra para manter os olhos dos marinheiros atentos à linha do horizonte? Seja como for, da próxima vez que estiver diante do mar, e um navio surgir distante, silencioso e vazio, talvez valha pensar 2 vezes antes de se aproximar, pois a última transmissão pode ser sua. Eu morro.